Olá, gente. Aqui é o Guilherme Ornelas Mendes Lobato, no Tributário News. Vamos hoje tratar de um assunto do nosso informativo do STJ. Nós vimos um processo interessante ali, pelo menos para nós que somos advogados. É um processo sobre um julgamento a respeito de anuidade para a OAB. Vamos dar uma olhada nele e eu vou fazer um comentário sucinto sobre o julgamento. Vamos lá. Foram afetados 2 RESPs, tratando sobre o tema 1179, lá no STJ. Qual é o tema? Ordem dos Advogados do Brasil, cobrança de anuidade, sociedade de advogados e impossibilidade. O destaque diz o quê? Os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. Bem, nós vemos essa matéria, nós vemos esse julgado no informativo 793 de 31 de outubro de 2023, né? Agora, informativo número 793. Mas vamos lá. Então, quer dizer, ele diz isso. Os conselhos seccionais da OAB não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. E quando a gente vê as informações do inteiro teor, a gente vê que o raciocínio parte do seguinte, que a OAB, de acordo com o estatuto, ela deve cobrar anuidade dos seus inscritos. E os inscritos na Ordem dos Advogados são os advogados profissionais e os estagiários. Os estagiários também são inscritos, que alguns atos privativos de advogado, alguns os estagiários podem fazer. Então eles estão inseridos como pessoas habilitadas para fazer alguns atos privativos de advogado. Entenderam por justo cobrar anuidade de estagiário. Não vou aqui discutir isso. Mas além disso, né, o natural, o original, desde sempre, cobram também a anuidade dos advogados profissionais. Porque eles são inscritos, né? Óbvio, né? Os advogados profissionais são inscritos na OAB. Agora, a OAB estava querendo cobrar a anuidade das sociedades de advogados. Agora, o que são as sociedades de advogados, né? Os advogados, eles podem atuar como pessoa física. Aliás, eles sempre atuam como pessoa física. Agora, eles podem faturar por meio da pessoa física ou por meio da sociedade, sendo sócio da sociedade unipessoal ou pluripessoal, ou então como empregado da sociedade de advogados, sendo um advogado profissional lá dentro, contratado, ou então por meio de como um advogado que a gente diz que faz uma parceria com os escritórios. E a gente vê que as sociedades de advogados, elas são apenas uma forma do advogado atuar. Porque ele pode atuar autonomamente ou por meio de uma sociedade de advogados. Mas é sempre ele que está atuando. Se é sempre ele que está atuando, uma sociedade de advogados, ela não atua sozinha. Ela atua por meio de um advogado. Então, sempre quando você coloca um processo, está lá como patrocinador, né? Advogado de uma das partes, está lá a sociedade de advogados, na verdade é um advogado profissional que está atuando por meio dela. Então, alguém que está trabalhando naquela sociedade já está pagando a anuidade da OAB. A sociedade, ela não consegue atuar independente de um advogado. Então, se você cobrar a anuidade do advogado e cobrar a anuidade da sociedade, você está cobrando 2 anuidades para o mesmo ato.
Entende? Então, neste raciocínio, para mim já é o suficiente para eu dizer que não é cabível. É uma bitributação evidente. Se tivesse como uma sociedade atuar sem advogado, sem alguém que já estivesse pagando a anuidade, tudo bem. Inclusive, neste caso específico, em que a sociedade estiver atuando sem advogado, aí caberia alguma anuidade, assim, nem que fosse proporcional. Agora, quando você está necessariamente atuando por meio de um advogado que já é inscrito, que já, que já deve as anuidades, não tem como você cobrar de novo só porque ele está fazendo isso por meio de uma sociedade de advogados. É o suficiente para, ao meu ver, é o suficiente para você impedir, impossibilitar a cobrança de anuidade de sociedade de advogados. Agora, como eu estava dizendo, o Estatuto da OAB diz o seguinte, que quem é inscrito tem que pagar a anuidade. E quando a gente vai tratar sobre as sociedades não são inscritas na OAB, elas são registradas na OAB para adquirir personalidade jurídica. Ah, então como está escrito registrado e não está escrito inscrita, então não pode, não cabe anuidade. Não cabe. É um argumento literal, porque está escrita essa palavra no estatuto. Então a palavra é diferente. Você dizer que por estar inscrito você pode cobrar, mas como não está escrito inscrito, para a sociedade está escrito registrado, então não cabe a anuidade. É uma forma de você argumentar. Agora, mesmo se tivesse a palavra inscrito, mesmo se eles usassem a mesma palavra, vamos para um raciocínio mais completo, né? Você está cobrando anuidade duas vezes para os mesmos atos. Porque o ato que é feito por meio de uma sociedade é o ato que o advogado está praticando. Sabe? Então, realmente, tem um valor jurídico total aqui a argumentação sobre a qual se fundamentou os julgadores do STJ para rejeitarem a anuidade das sociedades de advogados. A argumentação jurídica, literal, perfeita. Mas eu estou fazendo esse vídeo para mostrar algo mais, né? Que não precisava nem chegar no literal, bastaria um raciocínio sobre a realidade da prática jurídica, da prática da advocacia, para você ver que é uma cobrança de anuidade sobre as sociedades, você está cobrando duas vezes a mesma coisa, uma vez que não tem como a sociedade fazer algum ato privativo de advogado sem o advogado, certo? Então é isso, gente. Esse vídeo fica por aqui, tá certo? E nós vamos logo mais continuar o nosso trabalho aqui e ver se tem mais algum julgado interessante para tratarmos ainda hoje. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.